Você sabe o que significa ser justo? Ou você sabe o que significa ser justiça de Deus? Para muitos cristãos, o conhecimento ou entendimento da justiça de Deus está limitado na definição que o dicionário da língua portuguesa nos apresenta. Segundo o dicionário da língua portuguesa, ser justo é aquela pessoa que anda no caminho correto ou aquela pessoa que não peca. Mas tem aqui um pormenor muito importante que nós devemos levar em consideração. Quando tivermos a fazer o estudo da palavra, da Bíblia, precisamos entender que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. A língua que foi escrita no original, a Bíblia, é o hebraico, aramaico e o grego. Então nós precisamos ir buscar o verdadeiro significado na língua original. O que significa na língua original? A palavra que acabamos de ler na nossa Bíblia em português. Então nós precisamos entender que, segundo Romanos, no seu capítulo 3, a partir do versículo 19 ao versículo 26, nos apresenta uma definição ou uma realidade totalmente diferente da definição que o dicionário da língua portuguesa nos apresenta ou nos dá. Segundo Romanos, no seu capítulo 3, a partir do versículo 19 ao versículo de número 26, vai nos apresentar que ser justo nesse contexto não significa tornar a pessoa boa, mas sim colocar a pessoa numa posição correta diante de Deus. Então, o que significa ser justo? Segundo Romanos, no seu capítulo 3, ser justo significa você ser aceito por Deus. É Deus aceitar essa pessoa. E como é que Deus aceita essa pessoa? Deus vai nos aceitar. Vamos ver que aqui, Romanos, no seu capítulo 19, vamos ler até o versículo de número 23, o que nos diz? Ele vai dizer o seguinte: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será justificado diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Segundo Romanos aqui vai nos apresentar que a justiça de Deus nos foi imputado, nos foi colocado, nos foi declarado. Deus nos deu a sua justiça. Como é que Deus nos deu a sua justiça? Através da fé. E ele vai deixando bem claro que nenhum ser humano é declarado justo, nenhum homem é aceito por Deus por praticar as obras da lei. Ninguém é aceito por praticar as obras da lei. Deus não aceita nenhum ser humano por guardar os 10 mandamentos, por frequentar a igreja, por jejuar, por ir no monte, por orar às madrugadas, por dar dízimo, por dar oferta. Porque muito de nós nos limitamos nisso, pensamos que não, deixa eu dar oferta, deixa eu dar o meu dízimo, deixa eu orar todos os dias madrugadas, deixa eu subir ao monte, assim Deus estará me aceitando, assim Deus estará me justificando, porque a palavra justiça ou justo significa aceitação. Então, Paulo aqui, através da carta em Romanos, vai apresentar que Deus não aceita ninguém baseado no esforço físico. Você se dedicar, se esforçar, guardar os 10 mandamentos, fazer as boas obras, não é isso que vai fazer Deus te aceitar. E Paulo deixou bem claro que se é por causa das práticas
nós guardarmos, ou o homem guardar a lei, o homem ir à igreja, o homem ir ao monte, o homem jejuar e não crer em Jesus, essa pessoa não é aceita, essa pessoa não é justificada. Então, quando nós nos deparamos com o Evangelho, quando o Evangelho chega até nós, quando o Evangelho nos é pregado, nós cremos que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, excedeu para o céu, nós vamos receber a vida de Cristo. Nós não demos, o homem não dá a sua vida para Jesus, porque nós não temos nada para oferecer para Jesus, porque somos pecadores. Nós não temos vida. O homem sem Deus não tem vida. O homem sem Deus é morto. O homem sem Deus não vive. É morto. Só recebemos vida quando nós cremos no Evangelho e recebemos a vida de Jesus em nós. E essa vida de Jesus, ele traz a justiça, a aceitação. Deus nos aceita. Deus nos coloca numa posição correta diante dele. Que hoje, agora, você e eu que cremos em Jesus, podemos nos relacionar com Deus com paz, sem nada no caminho como obstáculo. E esta é a verdade. Então, hoje o cristão que é salvo, o cristão redimido, o cristão nascido de novo, é justo. Não é justo porque essa pessoa deixou de pecar. Essa pessoa é justificada pela fé, porque ele aceitou e recebeu a vida que Cristo lhe concede. Então, através de Cristo, fomos imputados e transmitidos a própria justiça de Deus. Então, o que é isso, justiça de Deus? Justiça de Deus é uma pessoa. A justiça de Deus é Cristo. Então, muitas das vezes eu ouço cristãos a dizer: eu vou pedir que a justiça de Deus seja feita. Estás a pedir que Jesus desce na vida dessa, porque a justiça de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Então, todo ser humano que crê em Jesus, que recebe a vida que Jesus lhe concede, ele recebe a própria justiça, que é a pessoa de Cristo Jesus, passa a viver dentro dele. Então, nós podemos encontrar isso no livro de 2 de Coríntios, no seu capítulo 5, no seu versículo 21. Você também pode fazer a leitura no livro de Gálatas, no seu capítulo de número 3, no versículo 21. Gálatas 3, 21. Você também pode ler no livro de Romanos, no seu capítulo 4, no versículo 25. E Romanos, no seu capítulo 6, versículo 18. Então, nós precisamos entender que quando o ser humano ouve o Evangelho de Cristo, crê, não é esse Evangelho que nós temos ouvido, recebe, Deus já te curou, você já é liberto, profetiza, papá. Esse Evangelho não justifica ninguém. O Evangelho que justifica o ser humano é o Evangelho da morte, do sepultamento, da ressurreição e da ascensão de Cristo. A pessoa entender esta verdade e aceita a vida de Cristo Jesus. Então, como é que nós somos justificados? Somos justificados pela fé. Não somos aceitos por Deus por nós praticarmos boas obras. Então, hoje, o que significa ser justo? Ser justo hoje para nós significa sermos aceitos. É que Deus nos aceitou na pessoa do seu amado Filho Jesus. Que Deus continue a nos abençoar.